Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre a Revista Espírita e depois de mais conversas, mais troca de ideias, nós definimos direcionar os nossos estudos aqui da revista para um magnetismo, né, Jorge? E antes de iniciar, o pessoal está pedindo aqui para a gente fazer uma definição aqui sobre magnetismo, apesar que é fácil e não é definir magnetismo. Mas vamos começar pelo dicionário, que nós temos aqui um pedagogo. O pedagogo está pedindo, que é o professor Adolfo, né? Está pedindo para a gente. Eu vou ler aqui do dicionário Wise. Então, aqui pelo dicionário fala o seguinte, que é uma definição, ela vem da área da física. Então, o significado aqui, primeiro, do termo é baseado na definição da física. É o conjunto de fenômenos associado às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos, né? Então vejamos bem, ó, é o conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos, né? Ainda na física tem outra definição, parte da física que estuda estes fenômenos. E depois aqui, derivação, sentido figurado, atração forte e inexplicável exercida por uma pessoa sobre outra. Quer dizer que da mesma forma lá que na parte física existem dois pontos, né? Aqui também mesma coisa. Vocês vejam que é sentido figurado, mas é uma analogia, né? André Luiz, no livro como é que chama aquele livro lá de ciência lá? Não, Mecanismo da Mediunidade, né? Que é muito baseado em eletrônica e tal. Então aquilo lá é uma analogia, né? Que ele vai usando. Então aqui, no sentido figurado, é uma atração forte e inexplicável exercida por uma pessoa sobre outra, que emanaria de alguém ou de algo. Que emanaria de alguém ou de algo. Aí nós temos o passe, né? O passe, nós temos o médium passista, pode ter o passista especificamente magnetizador, né? Ele pode doar só de si sozinho, né? Embora os espíritos falam que sempre tem uma ajuda, né? Pode ser um pouco do médium passista, um pouco do espírito, e pode ser só espiritual, quando é dos espíritos diretamente para um paciente, né? E o que temos para dizer é isso, inicialmente, né? Tony, mas nesse caso você já está incluindo a concepção espírita, né? Quando você diz que somente do espírito, porque pela sua definição do dicionário é de encarnado para encarnado, não tem o concurso dos espíritos. Sim, mas agora nós vamos sair do dicionário, né? Porque nós vamos estudar a Revista Espírita.
Por quê? O que você quis dizer? Só para a gente entender o termo magnetismo. Agora nós vamos adentrar nos estudos do magnetismo e espiritismo, que é inclusive o título do texto da revista de março de 1858, da Revista Espírita. Então o título é esse, Magnetismo e Espiritismo. Agora, se tratando somente de magnetismo, não tem o concurso dos espíritos, não seria isso? Então, depende, você fala no sentido de cura? Não, eu estou falando de magnetismo. Esse magnetismo aqui da física? Isso. Olha, meu filho, a gente estuda lá no Evolução em Dois Mundos a ação dos espíritos usando o fluido cósmico universal, que é a matéria mãe gerada por Deus, através dessa matéria, com a atuação desses espíritos que ele chama de arquitetos divinos, eles constroem mundos, vão fazer tudo com a mente. Então, no fim das contas, o que é magnetismo? É o trabalho que se faz com essa matéria mãe, que nós chamamos de fluido cósmico universal. Tudo que é matéria vai sair dela. Eu entendo. Do ponto de vista didático, só para ficar claro para os internautas, Allan Kardec também fala no Livro dos Espíritos que uma pessoa, quando impõe a mão em direção a outra pessoa, ela pode inclusive promover a cura. Isso ele fala sem o concurso dos espíritos. Aí ele complementa: imagine com o concurso dos espíritos. Então, só para a gente entender didaticamente que o magnetismo, como você bem disse aí na leitura do dicionário, ele é a influência de uma pessoa sobre outra. Ponto. Isso é o magnetismo. Só que nós temos uma crença, e através das pesquisas, porque não é só a nossa fé cega, é o contrário, é uma fé com base em estudos, né? Então Allan Kardec, em suas pesquisas, em seus estudos, ele ampliou o conceito de magnetismo, que é o que nós vamos estudar a partir da leitura da Revista Espírita. Porque o magnetismo em si é a influência de uma pessoa sobre outra. Agora, o que Kardec ampliou? Que não é só a influência de uma pessoa, não são as energias de uma pessoa, usando o fluido cósmico universal. É uma pessoa, no caso o magnetizador, mais os espíritos. Aí amplia o conceito. Na verdade, ele dá 3 tipos, como nós já dissemos. Pode ser puramente do magnetizador, pode ser só do espírito e pode ser meia-meia. Agora, entre esses 3 é o infinito, né? E eles falam também, os espíritos que orientam ele, Erasto, lá, São Luís, orientam que até, por exemplo, tinha magnetizadores na época que eram materialistas. Mas isso não quer dizer nada. Eles atuavam, eles não faziam oração, não falavam em Deus, mas os espíritos também ajudavam eles. Entendeu? O que acho que o Adolfo está querendo deixar bem claro, que para quem não tem nenhum conhecimento ou não aceita, né, algo além, o magnetismo de qualquer forma é uma lei, né? É uma lei natural, uma lei de atração, né? Então vamos seguir? Pode começar, gente. Aonde que está aqui? Então nós temos aqui magnetismo e espiritismo, né? Isso aqui está no volume de 1858, na página
1148. Março de 1858. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que, com ele, ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Veja bem que Kardec já começa com isso, né? Porque ele defende sempre que magnetismo, às vezes ele fala, magnetismo é ciência semelhante ao espiritismo, ciência afim. Magnetismo e espiritismo é a mesma coisa, são ciências irmãs. Então ele defende isso daí. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ô Tonho, aqui eu quero até chamar a atenção, porque talvez o magnetismo esteja mais associado à energia animal, né? Ou à energia do encarnado. E aqui, quando ele pega e fala que uma seria mais lembrada do que a outra, seria a chamada energia espiritual. Então agora o que interessa? Energia espiritual. E energia animal? Não vamos trabalhar com energia animal. E a bem da verdade nós sabemos que é importante as duas energias, né? Reconhecer o parentesco, experiência, né? Ambas com efeito baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e explicam uma pela outra. Eu sempre falo o seguinte, tanto é que o magnetismo está muito incorporado na doutrina espírita, na prática espírita, muito, né? Por quê? Nós temos o passe espírita, né? Nós temos a irradiação, que é transmissão à distância. A própria reunião mediúnica é um grande trabalho de magnetismo. O espírito, quando está falando através de um médium, ele está recebendo um choque anímico. Ele recebe energias boas do médium, que há uma troca ali, né, e depois o médium se recupera. Então o espírito recebe e doa energia. Às vezes, se ele for um espírito mais inferior, o médium acaba absorvendo, mas fornecendo a energia boa para ele. E se o médium recebe um espírito mais elevado, ele só tem a ganhar, né? E eu cheguei a uma conclusão, meu filho, que tudo é magnetismo. Né? E agora, recentemente, nós vimos lá no problema do ser, o destino da dor, que o Gerson tirou a palavra dor, né? E nós vimos lá o Leon Denis falando de uma maneira
assim, de aplicar, usar o magnetismo da própria pessoa, para ela mesma. O médium entra em desdobramento, a pessoa entra em desdobramento, por quê? O argumento dele, certo? Orientado pelos espíritos. Estando em desdobramento, ele usa melhor, com mais eficácia, as suas próprias energias. Porque todos nós temos fluido vital, né? Ainda assimila do fluido cósmico, porque nós estamos mergulhados nele. E atuando em desdobramento através do frontal, direcionando as energias para uma região em que está enferma, né? E nós já fizemos essa experiência, estamos começando e estamos observando o resultado. Ô Tonho, só para entender um pouco melhor, você fez usou uma expressão aí, a partir do frontal. Explica um pouco melhor isso para nós, por favor. O frontal, que nós temos os centros de força, né? Tem o coronário, frontal, laríngeo. Então, o frontal, geralmente, uma vez eu fui orar por uma pessoa e veio um espírito assim, deve muito ligado a ele, e ele pediu para a gente, ela estava longe, São Paulo, para a gente direcionar do frontal, que estava chegando no frontal do outro, para mentalizar isso. O frontal seria no cérebro, no caso. Frontal fica aqui, ó. Aqui onde? Só pro entre os olhos. Entre os olhos, né? Ah, tá. Ele é relacionado com a glândula hipófise. O coronário é relacionado com a epífise, que são glândulas, essas duas glândulas que ficam no cérebro, né? Certo? Centro distribuidor. É um centro distribuidor, né? Seria. Dali ele pega. Porque o coronário distribui para os outros, que é o principal. A hipófise, dizem que ela coordena todo o sistema endócrino. Parece que são 9 glândulas. Ela trabalha o equilíbrio de hormônio nessas outras glândulas. Se faltar, ele diminui, ele aumenta. Se tiver em excesso, ele faz normalizar. O espírito, ele fica próximo do cérebro, né? No caso, ele atua no frontal, é isso? O espírito atua em tudo. Atua em tudo, Atua em tudo. Todos os centros de força? Ué. Mas o frontal não é o distribuidor? Coronário, né? Coronário que é o distribuidor. Vamos continuar aqui? Ô Célio, você está com o livro aí? Continua aí. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas, aí tem uma definição aqui de magnetista. Magnetizador é o que pratica o magnetismo. Magnetista se diz de alguém que lhe adote os princípios. Pode-se ser magnetista sem ser magnetizador, mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. Magnetista é o cara que conhece os fundamentos, né? Exatamente. A teoria, né? Exatamente. Então o magnetista é aquele que tem conhecimento e que adota os princípios, né? Então pode-se ser magnetista sem ser magnetizador. A pessoa pode ter o conhecimento a respeito e não ser um magnetizador. Igual tem muita gente que é espírita, mas não aplica passe. Exato. Embora uma oração que você faça, você já está trabalhando magnetismo. Exatamente. Né? E quando se fala, às vezes nós até citamos aqui no início da reunião a respeito de curas,
É uma coisa realmente verdadeira, é exatamente uma coisa assim, que não é milagres do espiritismo. Exatamente. Exatamente. Então é uma questão assim, se a pessoa procura realmente ser curada, primeiro deve ser da reforma íntima, né? Deve procurar fazer a própria reforma íntima para verificar os erros cometidos e modificar com acertos, né? Agora, seguramente os espíritos estão nos apoiando e vão automaticamente, se possível, com a permissão de Deus, proporcionar o alívio das nossas dores momentâneas, né? Isso. Não admitem ainda a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético. Opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Então, só um minutinho, isso significa, como o Tonho já nos disse em outras ocasiões, que Kardec ele era um profundo estudioso do magnetismo. Então ele aqui admite isso. O Kardec conviveu com o magnetismo durante 35 anos. Desde quando ele volta de Iverdun, ali com 19 anos, 20, mais 35 anos, até ele, quando ele passa a trabalhar, a pesquisar, a observar os fenômenos, lá a mesa girante e tal, que redundou na doutrina espírita, ele já era um magnetizador. Já tinha sido 35 anos. Porque isso aí era o movimento da época. Movimento da época. E quem iniciou esse movimento foi o Franz Anton Mesmer, né? Era um médico que já na tese de formatura dele, de medicina, já defendeu sobre o magnetismo. Então, só que ele observava o magnetismo das marés, da Lua, dos astros. Então, o magnetismo é uma coisa muito ampla que envolve o universo. E olha que coisa e começa com Deus. E digo mais, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus, elementos gerais, criação, para mim é a base do magnetismo. E olha que coisa interessante. Esse artigo aqui, Magnetismo e Espiritismo, foi escrito no início de 1858, em março. Quer dizer, é bem no início dos estudos de Kardec sobre o Espiritismo. E aí ele usa essa expressão, que é interessante, que os magnetistas não admitiam a existência ou manifestação dos espíritos. Eles não admitiam. E o próprio Kardec. E aí, a partir dos estudos de Kardec sobre a manifestação dos espíritos, lê-se Mesas Girantes, principalmente, é que fez abrir as cortinas para um novo universo de estudos e possibilidades sobre a ação dos espíritos na questão do magnetismo. Só que o movimento do magnetismo ele chega no sonambulismo. O sonambulismo já começou a descobrir até o mundo espiritual. O sonambulismo, ele foi o primeiro evento assim sobre sonambulismo. É o Marquês de Pseguer. Ele aplicou um passe num camponês e o camponês adormeceu. Aí ele passava, nesse estado aí alterado, ele passava a falar sobre si, sobre a sua doença. Entendeu? E aí entraram no sonambulismo.
O que era o sonambulismo? A pessoa entrava num desdobramento profundo, né? E nesse estado ela ampliava os seus conhecimentos, porque pegava da memória espiritual, então ela ampliava os seus conhecimentos e falava sobre a sua doença, sobre a doença do outro. E chegou um momento que ela falava assim, ó, tem outro aqui do lado. Aí já virou mediunidade. Esse aqui do lado está falando que é isso assim, e é para fazer tal coisa. Então eles chegaram nisso aí também. Tanto é que usava a expressão médium sonâmbulo. Né? Vamos lá? Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Admitem sua ação e nos fenômenos sonambúlicos reconhecem uma manifestação da alma. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Então os adeptos do espiritismo eram todos partidários do magnetismo. Nem todos do magnetista acreditavam no espiritismo. Aceitava, né? Exatamente. Uhum. Interessante. Então vejam bem que houve uma absorção muito grande, né, do espiritismo, dos adeptos em relação ao magnetismo, né? Por isso que o passe ficou ali, né, incorporado mesmo na prática. É o que a gente percebe, né, mais uma vez, né, que nós já lemos sobre todas as manifestações que se deram antes do Allan Kardec iniciar os estudos, e todas elas chegaram a ele, para você ver o trabalho e o tempo com que ele foi elaborado. Agora você citou aí, o Kardec durante 30 anos estudou magnetismo. Mais uma vez o preparo, 30 anos. 35. Então, quer dizer, o trabalho não iniciou hoje e do nada, né? E antes disso, com certeza também, né? Antes de chegar aqui. Então é um trabalho muito sério, né? Mas muito sério. E a gente vê na literatura espírita as ações dos espíritos. Eu vou falar, tanto do lado do bem quanto do mal, eles usam o magnetismo. Os espíritos superiores, a pessoa está enferma, eles chegam ali, o que eles fazem? Já aplica a passe. Dependendo da situação, faz uma oração elevada, já acontece coisa. A questão até da intuição que a gente recebe, né, de espíritos de grau inferior, eles estão nos intuindo, quer dizer, estão transferindo para nós uma emoção, uma coisa que eles querem, não é verdade? Então isso também faz parte dessa intuição, como se fosse, estão emitindo um fluido negativo para nós. Nós somos receptores dependendo da nossa vibração, né? Se a nossa vibração estiver ruim, sintonia, né? Exatamente, sintonizados com aqueles nossos irmãos de grau inferior. E automaticamente, vamos dizer do passe então. Se a pessoa está receptiva para receber o passe, mentalizando Jesus, ela está mais aberta para receber aqueles fluidos positivos. E automaticamente ocorre com os negativos também, né? Não modifica. Que é uma coisa que tem conversado muito aí, é sobre a como identificar não o teor da comunicação, mas como identificar a pessoa que está se comunicando. A diferença é que os espíritos inferiores, eles, não significa falta de inteligência, né, ou de conhecimento, né? Eles são ardilosos, né? Eles usam de ardis. Então, mas independente de tudo isso, a recomendação que a gente encontra muito, né, nas leituras, inclusive do Allan Kardec, principalmente, é sobre a vibração,
né? A maneira com que você está percebendo aquela energia. A pessoa fala assim, mas às vezes vem, ele chega falando de uma maneira tão suave e tal, mas e você não está sentindo aquilo. Você está sentindo alguma coisa estranha, alguma, né? Não está... Isso seria ser ardiloso? Essa alguma coisa estranha? Só para o internauta entender melhor o que vem a ser ardiloso. O ardiloso, que eu digo é assim, ele muitas vezes chega e começa uma mensagem de uma maneira muito calma, utilizando palavras até de acordo, e no meio de tudo isso ele vai inserindo algumas coisas para tumultuar ou para confundir. Então ele usa de ardiz, ele fala, não estou conseguindo, chegando, chutando tudo. Acaba se contradizendo, então. Exato. Essa oposição, aliás, se enfraquece cada dia. E é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e muito frequentemente, para a sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno dos homens sérios e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. Bom, então o que nós observamos? Uma quebra de paradigmas, porque até então havia um pensamento do magnetismo, estritamente sob o ponto de vista material. E aí vem o espiritismo dizendo o seguinte: não, ele não é só a influência de uma pessoa sobre outra. Ela existe. Os espíritas concordam com isso. Só que eles ampliaram. Os espíritos também influenciam sobre as pessoas. Mais uma vez, Allan Kardec vem dar o testemunho da tolerância, né? Ele propõe, através da união, da comunhão de ambas as escolas, tanto o espiritismo quanto o magnetismo, muito forte estudado na época, para que ambos tenham a clareza de se complementar e não de se auto-excluir e perdendo assim o principal objetivo, que seria o aprendizado e tudo mais. Continuando a leitura, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, não há mais que um passo, tal é sua conexão, que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar de outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia,
como entre nós, o magnetismo já possui órgãos especiais, justamente acreditados. Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, a bem da verdade, não passam de uma. Aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, é o início do Espiritismo. É natural que a ciência, chamada positiva, ou ciência propriamente dita, não aceitasse a ideia da influência dos espíritos sobre os homens. Isso era muito natural. É muito natural, inclusive, que os chamados magnetistas não aceitassem a influência dos espíritos, porque nós vivemos nesse momento numa quebra de paradigmas. No entanto, Allan Kardec, nesse texto, ele deixa muito claro que o Espiritismo ele veio dar uma visão mais ampla ao magnetismo. E também ele fala com muita propriedade que não tem como falarmos de Espiritismo sem o magnetismo. Então o magnetismo tem uma importância muito grande para o Espiritismo. É isso mesmo. Agora, ele falou aqui da existência de órgãos, porque tinha um movimento assim bem formado, associações de magnetismo, magnetizadores. E tanto é que o Mesmer, ele lutou a vida inteira para tentar institucionalizar o magnetismo, assim, como um tratamento oficial, junto às academias e junto aos governos. Mas encontrou muita barreira. Tinha uma época, o Kardec dá até uma... Eu não sei aonde, acho que nós vamos ver essa porcentagem. Ele dá uma porcentagem aqui de quantos por cento dos médicos eram magnetizadores. Quantos por cento eram magnetizadores? Quantos por cento aceitava? Porque diz que, eu já vi uma informação de que a maioria dos médicos na época usavam o magnetismo. Por quê? Porque a medicina era muito pobre. Era na base de sangria, sanguessuga, vomitório, laxativo. Depois começou a vir umas poções de químicas, que tinham várias substâncias. Hoje é o que a gente chama hoje de bomba, Às vezes, ou garrafada. Só que garrafada ainda são ervas, São ervas, até melhor, mas lá era coisa química. Depois, foi a partir de 1800 que a medicina vai começar a evoluir. E vocês vejam, o Mesmer foi no século XVIII. 1800 é século XIX, Certo? Pode continuar aqui? Pode continuar. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, devotaram-se corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária, qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que, de uma forma ou de outra, é sempre o reflexo das paixões vivazes. A posteridade far-lhes-á justiça. Ela colocará os nomes do Barão de Poté, diretor do Jornal de Magnetismo, do Sr. Mier, diretor da Union Magnétique, União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Pisseguier, porque agora é o Tom que saiu, sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo
popularizado, fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Já criou status. Kardec. Olha que interessante, né? E hoje, o que nós vemos aí? Nós vemos os cientistas fazendo experiência com a oração, com o passe, até com a meditação. Os médicos aqui da UFESP, Universidade Federal do Estado de São Paulo, fazendo pesquisa com meditação. Uma outra coisa também, então, né? É entendermos por que o passe e a água frutificada são assuntos extremamente doutrinários. Então isso não é modismo que foi inserido no Espiritismo. Porque eu já ouvi, durante uma época, algumas pessoas falando assim, mas que esse negócio de tomar passe, água frutificada, né, que a pessoa não precisa disso, que isso não é importante. Né? Ou que, mas isso aí é um modismo, é uma prática, né, que quem estuda a doutrina espírita não precisa disso. Então, na verdade, isso também é doutrinário. Então é importante também eu tomar o passe, água frutificada. Claro que nós não estamos falando daqueles chamados papa-passe, que é quem vai no centro só para isso. Né? Não se trata disso. No entanto, são ferramentas importantes para o tratamento espiritual, por exemplo. Interessante é ver como o movimento até então avançado no século XIX vem a cair num descrédito. Houve um certo esquecimento ao longo de um tempo, onde agora, a partir do século XXI, que os cientistas da ciência positiva, propriamente dita, vêm se dedicando a estudar novamente os fenômenos do magnetismo, da questão dos fluidos, mais afinco, algo que havia sido caído no esquecimento. Na verdade, esse fenômeno, desde que o homem está sobre a Terra, né? Os primitivos lá, nas tribos, o pajé, fazia seus trabalhos de cura, né? Seja lá de que forma for, mas estava tentando usar, né? Servindo de intermediário, trabalhando ali com ervas e orações, né? Está objetivando movimentar essas forças, né? Essas forças que, como diz lá o professor de física, ele diz que é uma das 4 forças do universo. Eu acho que é a única. O resto é tudo derivado dele. Né? Então nós chegamos ao fim desse artigo. Nós vamos, devido à hora aqui, podemos parar, né? Não tem nada mais para hoje não, né? Olha, não havendo mais nada para hoje, eu acredito que agora nós achamos assim, pelo menos por hora, né? A gente nunca deve falar aqui. Eu acho que nós definimos pelo menos assim um tema muito bom para estudar, né? Apesar que, né, como Kardec disse, ele vai tratar assim mais da coisa na prática, mesmo incorporada ao espiritismo, né? Isso nós vemos lá no Livro dos Médiuns, né? Na segunda parte, a ação dos espíritos sobre a matéria. É magnetismo. Não tem como, né? Não tem como
fugir, porque é uma coisa natural. Tem um outro capítulo muito interessante Coisa também natural. no Livro dos Médiuns, que é o Laboratório do Mundo Invisível. Na verdade é o livro inteiro, né? É o livro inteiro, né? Bom, gente, então vamos encerrar, né?